Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, iniciando o nosso terceiro dia de retiro de Carnaval de 2025. E no dia de hoje, o Senhor deseja colocar em nosso coração uma virtude extremamente necessária para aqueles que querem se santificar, que é a temperança. Por meio da temperança, eu aprendo a ter a correta ciência, inteligência e sabedoria para dar valor a todas as coisas. E ao dar valor a essas coisas, instruído por Jesus, pelo nosso Senhor, eu vou então atesourar o meu coração. E eu vou também fazer um certo inventário, né? Aquilo que é bom, eu vou mais aumentar. Porque, de fato, o homem sempre vai expressar o que atesourou em seu coração. Se são coisas boas, maravilhosas, então serão boas suas palavras, seus atos, suas escolhas. Se o que atesoura o coração humano for ruim, então suas palavras serão más, seu testemunho será perverso, suas atitudes serão detestáveis. Mas, então, o Senhor deseja nos levar para a santidade, não é isso? Para a maturidade da fé, para termos uma beleza como a dele. Então, o trabalho é longo. E o início disso é por meio da temperança, que vai gerar em nós a correta humildade, que vai vencer a soberba da vida, que vai nos permitir realmente amar. E amando, o coração consegue se santificar, se aperfeiçoar em Deus. Tudo isso por meio das virtudes que o próprio Cristo dá. Então hoje é dia do Senhor, é dia magno para a oração, para a participação na missa, para rezarmos o Santo Terço, para estar em convívio daqueles que queremos levar ao céu também. Então hoje é um dia magnífico, né? É o dia ímpar para esse louvor do Senhor. Então meditemos bastante sobre isso e peçamos ao Espírito Santo essa coragem nesse dia de fazer esse inventário dos tesouros de nossa vida. O que realmente é caro ao nosso coração? Aquilo que nós atesouramos vai nos levar para o céu ou vai nos prender cá em nossas preocupações, nossas dívidas, angústias, sofrimentos e solidão? Então, deixemos o Espírito Santo livre para fazer esse inventário hoje em nossa vida e rezemos por todas as coisas que trazem hoje o nosso coração para a oração. Amigos, familiares, as pessoas que estão enfermas, lembremos do Santo Padre o Papa e também do Tiba, lembremos de todos aqueles que pedem oração a nós. Coloco aqui em especial você e sua família, você que tem acompanhado esse retiro de Carnaval e também a sua família. Que Deus os abençoe, os guarde, os preserve, os alimente com o seu corpo, com o seu sangue nesse dia, vos dirija a sua palavra, seu espírito e cuidado. E esse dia seja para vós abençoado, seja um bálsamo que venha curar feridas do corpo, da alma e, enfim, da mente também, por que não? Sejamos sanados pelo amor de Cristo. Amém? Então, Senhor Jesus, nós aqui estamos invocando a Tua presença sobre nós. Acreditamos muito que o nosso caminho não tem sido tão ajuizado, tão temperado, tão honesto, tão digno do vosso nome. Por isso vos pedimos, Senhor, com a intercessão da Virgem Maria e de São José, que nos ajude a reconquistar essa virtude tão importante, a temperança. E ela gere em nós frutos e mais frutos e mais frutos de conversão que agradem a vós. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de ser uma boa árvore que dê bons frutos. E não sejamos enganados pela tentativa de mascarar, pela hipocrisia, aquilo que venhamos a expressar. Tudo que saia de nós seja bom, porque o coração é bom, se tomado pelo vosso amor. Assim te pedimos, Senhor, pela intercessão de todos os santos e anjos do céu, dai-nos a graça de vos agradar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Perdão aí pela voz rouca, né? E pela pressa, porque já já eu tenho que ir ao trabalho, né? Mas permanecerei durante todo o dia
em oração com vocês. Então, o evangelho de hoje está em Lucas 6, versículos de 39 a 45, e diz assim: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave que tem no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Eita! Meus irmãos, o nosso coração, quando se fala assim, coração humano, ele é um apanhado bem bonito, bem devoto, para juntar algumas faculdades magnas aí do ser humano. Sua inteligência, sua vontade e também coisas que às vezes a gente, pela fé, tenta menosprezar, mas são importantes para Deus. Memória, afetos, sentimentos, tudo isso. Então, coração resume bastante, né, a vida interior, como ela realmente é, dotada de características, né, tanto faculdades elevadas da alma, como também do corpo. Porque, na final, nós somos um misto dos dois, né? Só a morte, que é uma coisa grave, que nem deveria existir, só existe por causa do pecado, é que separa corpo e alma. Mas a santificação acontece pelo que se faz na nossa condição de corpo e alma. Coração resume essas faculdades em uma coisa só. E o coração humano, então, é uma potência imensa para aprender, para alcançar, para empenhar vontade, para realmente crer, né? O coração humano é imenso, gigantesco, feito à imagem e semelhança de Deus, que também dá ao homem seu coração. Sim, Jesus também move todas essas características faladas para nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação, e torna-se conhecido por meio delas também. Então, Jesus deu seu coração aos homens. Bom, por que eu falei disso, né? É porque aqui Jesus fala sobre a possibilidade desse coração errar ou desse coração acertar. Então existe a possibilidade de nos tornarmos cegos, de sermos como quem dá frutos ruins, de atesourarmos em nosso coração um tesouro mau e perverso, de termos palavras e atitudes que são terríveis e condenáveis. Então pode dar errado. Veja, o coração é forte, robusto e grande. Já pensou o tamanho do erro que ele pode cometer? É imenso. Pode provocar também a ruína dos outros, né? Se eu tornar-me cego, tornar-me isento da fé, tornar-me arrogante, orgulhoso, soberbo, preguiçoso, eu posso arrastar outras pessoas cegas para o mesmo buraco. E posso também, como é que se diz aqui? Tentar tirar o cisco do olho do meu irmão pelo meu orgulho, pela minha vaidade e torná-lo até mesmo mais cego do que eu, porque como é que eu vou fazer esse processo de cura no meu irmão se eu mesmo tenho as minhas, né? Agora, se juntos assumimos, rapaz, a gente tem um problema aqui, ó. A gente não é temperado, a gente não é humilde, a gente não é casto, a gente precisa buscar isso juntos. Aí tudo bem. Aí estamos ambos no processo em que Jesus está nos curando. E olhar, testemunhar
pessoas que foram arrebentadas pelo mundo, mas estão em processo de conversão junto com a gente, é outra coisa. É outra coisa, né? Então, quando olhamos aqui para esse evangelho, a gente vê essa preocupação de Jesus em nos alertar. Olha, as coisas podem dar errado ou podem dar certo. Qual é a virtude que vai nos ajudar a viver isso? A temperança. A temperança nos ajuda a coordenar as paixões, né? Santo Agostinho categorizava as paixões humanas em 11 tipos. Muitas paixões, né? Cada uma delas diferente. E elas são todas amorais, né? Então, não existe um valor específico. Vamos tentar dar um exemplo, né? Mas primeiro eu vou citar essas paixões. Então, as paixões podem ser de amor ou ódio, de desejo ou rejeição, de alegria ou tristeza. E as combativas chamam-se medo ou coragem, esperança ou desespero e a ira. Mas, a depender do objeto que a gente direciona tais paixões, isso pode ser uma coisa boa ou isso pode ser uma coisa má. Por exemplo, que eu odeie o pecado, que eu o rejeite e que eu fique triste quando eu os cometa, isso é bom. Não é verdade? Então, veja, aqui eu usei paixões que a gente pensaria assim que nunca seriam bem-vindas. Ódio, rejeição, tristeza, mas é bem-vindo quando o objeto é mau. Por exemplo, se eu estiver falando de um bem que é do meu próximo, seja ele qual for, se eu enxergar nele um amor, ou seja, eu amo aquele objeto, eita, cuidado. Se eu enxergar em mim um desejo, poxa, eu desejo aquele objeto, mas em vez de ter a alegria de ir lá e pegar aquele objeto para mim, se eu fizer o seguinte, não, eu vou rejeitar, apesar de ter gostado, o que está no meu irmão, porque a minha maior alegria é a alegria que aquele objeto provocou na vida do meu irmão, e tomá-lo para mim é errado. Então, eu orientei bem. Eu reconheço que aquilo tem um grande valor, eu reconheço que aquilo é desejável, mas eu reconheço algo maior, que é a alegria que aquilo provoca na vida do meu irmão e que não provocará na minha vida se eu tomar, porque nunca será meu de verdade. Entendeu? Então, a depender do objeto que se coloca para avaliar-se, então a paixão tem que ser coordenada. E o que vai coordenar essa paixão muitas vezes está no que a nossa razão, a nossa inteligência conseguiu aprender da fé, da luz da fé. Por isso é tão importante que a nossa fé esteja sempre acesa, como uma lamparina, a indicar o nosso caminho em passos seguros, né? Por exemplo, que eu tenha coragem de pregar para evitar o medo de ser rejeitado. O medo de ser rejeitado é nada. Os apóstolos disseram isso, né? Para mim é muito mais vantajoso pregar o nome de Jesus, que me convida à ressurreição, e tudo evidenciou a minha vida, né? Os apóstolos disseram, do que ter medo da rejeição desse povo e da morte. Então, veja, até mesmo Jesus experimentou também um momento onde existiu uma ira santa, que é quando ele expulsa os vendilhões do templo, dizendo: essa casa é uma casa de oração, respeitai a casa do meu Pai, respeitai o lugar onde os homens são santificados. Não façam comércio aqui. Entende? Então, a depender do objeto, a temperança vai indicar para você o que sentir, o que atesourar. Mas, quando eu não coloco essa virtude, né, em Deus, quando eu não ilumino isso pela oração, quem vai colocar valor nas coisas sou eu. E lembra-se, o nosso coração é filaucioso, ou seja, tem um amor exagerado por si mesmo, não é mesmo? Né? Nós somos egolátricos, ou seja, eu tenho uma egolatria, eu adoro a mim mesmo, ou adoro a superficialidade das coisas, ou adoro o que é alheio. Cuidado, né? Essas concupiscências precisam ser vencidas pela temperança. E o que vai indicar para a gente o correto valor é essa virtude, é a temperança. Por meio da ciência, que dá o valor
as coisas como eles realmente são. Aí pela ciência Deus nos ensina qual é o valor da comida, qual é o valor da bebida, qual é o valor da vestimenta, qual é o valor da casa, qual é o valor do carro, qual é o valor do corpo, qual é o valor do sexo, qual é o valor da palavra, qual é o valor do livro, qual é o valor da oração. Ciência. E, por meio da inteligência, eu descubro qual é o valor do homem, qual é o valor do meu amigo, qual é o valor da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pregador, do meu diretor espiritual, do meu padre, né? Qual é o valor da minha história. Então, aí, por meio da inteligência, eu aprendo o valor que cada um de nós tem. E por meio da sabedoria, eu descubro o valor de Deus. Quem é Deus para mim? Qual é o significado de Deus para mim? Quando eu tenho essas 3 ciências robustas em meu coração, a temperança, oh meu Deus, a temperança é maravilhosa. No meu dia a dia, eu vou saber o que fazer melhor. Qual é o valor de ir à missa hoje, em vez de ir ao circo, de ir ao clube, de comer churrasco? Qual é o valor das coisas? Se eu tiver que optar, qual é o bem maior que se pode ser feito? Às vezes o discernimento maior da nossa vida não é entre o bem e o mal, né? Porque depois de tanta oração, de tanta indicação de Jesus, a gente sabe o que é mal. Mas entre bens, entre coisas boas, qual é a coisa mais boa, digamos assim? Não falei mais melhor. A língua chega coçou aqui para dizer, mas não falei. Mas o que seria melhor para cada um de nós? Não é verdade? Isso é importante. É o tesouro da vida. E todo homem prudente, temperado, faz isso. Como o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que está rico o coração. Repleto, cheio. É por isso que a Virgem Maria sempre tem um louvor na ponta da língua, porque seu coração estava repleto de Deus, cheia da graça. Nenhum pecado, nenhum mau tesouro no coração dela, nenhuma mancha, nenhuma ruga, nada, nada, nada tinha ali de mal. Uma criatura de Deus completamente tomada por Ele, por sua graça. Assim devemos ser. Então, meus irmãos, é sobre isso que fala a leitura. Pode o homem falar coisas boas e reter no seu coração um tesouro mau? Pode, por meio da hipocrisia. Mas, quando se avalia o fruto, como diz aqui Jesus, não tem como. A árvore boa vai dar bons frutos, a árvore má vai dar maus frutos. A árvore má não consegue brotar num galho um fruto bom e no outro um fruto ruim ou bom, né? Enfim, a gente precisa entender que, enquanto estamos em processo de purificação, é como o copo que tem barro no fundo, né? Quando entra água limpa, primeiro turva tudo, depois aquela terra vai indo-se embora. Eu vou arrancando do meu coração o que estava preso lá. Então, no processo de conversão, no processo de mudança, tudo quanto é coisa ruim pode vir à tona. Não tem problema. É simplesmente a gente reconhecendo que temos ainda uma trave em nossos olhos. Mas, por meio da temperança, exercida com cuidado, com diligência, com constância, com humildade, essa é a raiz para romper com a soberba da vida e para realmente buscar a santidade. É o que eu recomendo a todos nós no dia de hoje. Então, procure isso no dia de hoje, avaliar o que é atesourado ao vosso coração, o que tem mais valor na tua vida, né? E peça a Deus isso, a virtude de ser temperado, de saber dar valor a cada uma das coisas, o que você vai amar e o que você vai odiar. Tá certo? Fica com Deus, Deus abençoe, até mais. Outra coisa, com relação ao nosso próximo, tá aí um discernimento que Deus acabou de me dar. Com relação ao nosso próximo, podemos odiá-lo, né? Podemos rejeitá-lo, podemos alguma coisa assim? Nós nunca estamos autorizados a fazer nenhum tipo de mal ao nosso próximo. Nenhum. Mas sempre rezar, pedir pela conversão dele. E a oração, se prepare, a oração sempre tem resposta. Ela aproxima o coração de Deus.
Então, se você reza pelo seu inimigo, você está rezando pela maior obra. Isso é o maior amor que você pode dar ao seu inimigo. É aproximá-lo de Deus. Essa proximidade pode mudar todas as outras disposições, entendeu? Mas você não precisa e não é obrigado a dar afeto ao outro, né? Se ele não existe ainda, você não é obrigado a dar afeto ao outro. O que é importante é que você reze mesmo por aqueles que fizeram mal a você. Por quê? Porque essa alma deve ser entregue a Deus. É o Senhor quem deve cuidar de todas essas coisas, né? A você é o que cabe fazer. Se o futuro ditar para você e para esse outro irmão é uma história diferente, amém. Deus a produzirá, né? Mas não estamos autorizados a caluniar ninguém, a maltratar alguém fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Nós não estamos autorizados a produzir nenhum tipo de mal, apenas o bem, certo? Mas para se preservar, se não existe ainda afeto, e se esse afeto não é viável, não é bom aos olhos do Senhor, então a gente precisa de distanciamento. Mas oração, sempre, sempre. E testemunho também. Certa vez, São Francisco, com seus companheiros, foram pregar em uma feira, né, medieval, cheia de gente. E eles ficaram ali meia hora passando por entre as bancas. Quando eles acharam que iam começar a pregar, São Francisco falou: vamos embora, já pregamos. Aí eles perguntaram: irmão, como? Como a gente pregou? Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Na hora que a gente chegou, pararam de roubar, pararam de fraudar, pararam de falar obscenidade, pararam de falar mentira, passaram a lembrar-se dos compromissos que têm com a fé. Lembraram-se que tem que confessar, ir à missa, rezar e perdoar o irmão a quem ofenderam ou por quem foram ofendidos. Tá aí, a pregação é assim. O homem sempre falará do que está cheio o coração. E nisso, sirva de alerta para nós. Se a gente tem falado coisa perversa demais, a gente precisa de cura. Tudo bem, vai curar a ti mesmo no coração do nosso Senhor. Deus te abençoe. Até mais tarde.